Amém. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Versículo 14. Gênesis 13, versículo 14. Glória a Jesus. Gênesis 13, versículo 14, facinho de achar, o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, posso ficar aqui? Gente, eu assusto até com um balão estourando. Eu vendo o balão, o menino vai estourar, eu ainda assusto. Oh glória, me liberta disso, Senhor. Vamos lá de novo, deixa eu respirar que faltou ar. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos e peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta noite. Essa noite que é uma noite tão especial, em que o Senhor nos convida a nos assentarmos à mesa com Ele. Deus Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pelo seu amor, pelo seu favor. Te agradecemos por não desistir de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que começa e aquele que termina a obra. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a Ti nesta noite que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale ao coração dos Teus filhos, da Tua igreja, que nós possamos Te ouvir e ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos Te ouvir e ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para ser feito em nossas vidas e através das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. No versículo 14 que nós lemos, que diz que depois que Ló se apartou, depois que Ló foi embora, então Abraão ouviu a voz de Deus, e os seus olhos foram abertos para contemplar a terra que Deus já havia prometido a ele. Só depois que Ló foi embora, foi que os ouvidos de Abraão foram abertos, e podemos dizer mais uma vez, para ouvir a voz de Deus, e também os seus olhos foram abertos para contemplar aquilo que já estava à sua frente. Mas para isso acontecer, foi necessário que Ló fosse embora. Então fala assim comigo: Ló precisa ir embora. Ló precisa bater em retirada da minha vida. Se eu quero ouvir,
E se eu quero ver e por consequência viver tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha vida, para a minha descendência, se eu quero que todos os planos e projetos de Deus se cumpram na minha vida, aquilo que Ele tem para a minha vida, eu preciso entender que Ló precisa ir embora. Ló significa, o nome Ló significa véu, cobertura. Então nós sabemos, não uma cobertura espiritual, mas um véu, uma cobertura que lhe impede de ver, que lhe impede de ter acesso. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás, o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de muitos para que não vejam a glória da salvação, a glória do Evangelho, para que não vejam as boas novas de Cristo. Se por um lado, irmãos, Deus quer se revelar ao seu povo, se por um lado Deus quer que o seu povo ouça a sua voz, uma vez que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então na contramão disso o inimigo vai fazer de tudo para que eu e você deixemos de ouvir e deixemos de ver aquilo que Deus tem reservado e preparado para as nossas vidas, e nos distanciar da presença de Deus. Quem era Ló? Ló, a Bíblia diz que era filho do irmão de Abrão, Arã. Só que Arã morreu ainda novo. Então Ló, ele foi criado pelo pai de Abraão, Terá. Ló, sobrinho, foi criado como irmão de Abrão. Então o Senhor, ele tinha um amor muito grande por Ló. O Senhor aparece a Abrão no capítulo 12, e todos conhecem, e diz para Abrão: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, eu tenho um plano, Abrão, eu tenho um projeto para ser realizado em sua vida e através da sua vida. Abrão, eu tenho um projeto de que em ti todas as famílias da terra sejam abençoadas. Mas para isso acontecer, Abrão, eu preciso te separar, eu preciso que você saia, eu preciso que você deixe, e eu preciso que você passe a caminhar comigo em direção a uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, entenda, Deus não chamou Abraão para simplesmente dar para ele uma terra. Não, as terras eram só meios de um propósito muito maior, que era que em Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus abençoou Abraão para que outros fossem abençoados através da vida dele. Deus te abençoou, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou, não simplesmente para te conduzir a grandes conquistas. E eu falo simplesmente porque isso é muito simples para Deus, isso vai acontecer naturalmente, mas para que através da sua vida, através do que Deus fez e fará na sua vida, outras famílias também sejam abençoadas por ter o Deus de Abraão. A maior bênção que qualquer homem pode ter é Deus. O Senhor, Ele é o Evangelho. O Senhor, Ele é as boas novas é Deus, é o Senhor, é podermos entrar mais uma vez, confiadamente em sua presença, através do novo, vivo e eterno caminho feito por Jesus Cristo, desfrutar da sua presença, desfrutar do seu direcionamento, do seu cuidado. Deus é o Evangelho, Deus é as boas novas. Abrão, ele obedeceu,
mas ele obedeceu em parte. E essa é a ideia de Satanás também para os nossos dias. Gente, não há nada novo debaixo da terra, igual nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, através da vida do Jonas. Excelente aula, Jonas, Deus te abençoe. Os meios operantes, as estratégias são basicamente as mesmas. Nós precisamos entender, irmãos, que obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Por mais que Abraão ele começasse uma caminhada, mas ele começou uma caminhada ainda em partes. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor deixou escrito todos os detalhes para mostrar que o pai da fé, aquele que é exemplo para mim, aquele que é exemplo para você, ele também passou por um processo de crescimento, de amadurecimento. Não foi algo que foi conquistado do dia para a noite, foi uma longa caminhada, e o Senhor deixou escrito inclusive os seus tropeços, os seus percalços, mas também o seu amadurecimento e o seu crescimento. Então ele ouviu a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus aí? Aleluia. E aí ele vai e deixa, mas Deus mandou deixar, mas eu não posso deixar o Ló de lado. Eu não posso deixar o Ló. O pai dele já morreu, Terá ficou em Harã, Terá muito provavelmente já havia morrido. Então Ló, você vai comigo também, Ló. Ainda mais que Abrão já era velho, 75 anos de idade. Talvez Ló aqui ocupava no coração de Abraão o lugar daquele filho que até então ainda não havia vindo. Então assim, cheio de amor e cheio de benevolência para com Ló, ele traz consigo Ló. Mas Deus disse: Abraão, sai da sua terra e sai da sua parentela. Ele saiu, mas saiu em parte. E ele começa a caminhar. Ele ouviu a voz de Deus. Sim ou não? Decidiu obedecer aquele direcionamento, mas em partes. E agora ele passa a caminhar, irmãos, e anda pelas terras de Canaã. E lá apareceu o Senhor a Abraão mais uma vez e disse: a tua semente darei esta terra. Capítulo 12, versículo 7. É a próxima vez que o Senhor vem e fala com Abraão. E edificou ali Abraão um altar. E agora nós vemos meio que Deus se calando, ou Abraão perdendo gradativamente a percepção de ouvir a Deus. O diabo, irmão, ele não está com pressa para te derrubar. O diabo, ele não tem pressa, não tem pressa. Então nós vamos percebendo aqui, porque no capítulo 10, olha para você, no versículo 10, no capítulo 12, versículo 10, eu pedi para vocês deixarem aberto. Aí nós vemos que houve uma grande fome naquela terra, e no versículo 10 aqui nós não vemos mais Abraão pedindo um direcionamento a Deus, ou ele ouvindo a voz de Deus lhe conduzindo os passos. Em meio àquela seca, em meio àquela fome, ele decide por si. Não foi Deus quem o direcionou, não foi ele que pediu direcionamento para Deus. Por quê? Porque Ló, caminhando com ele, o véu estava cobrindo seus olhos e também cobrindo seus ouvidos, lhe impedindo de forma gradativa. Eu escutei ontem, eu escutei mês passado, aí eu escutei há 15 dias atrás, mas aí de forma gradativa eu vou perdendo a sensibilidade. Quando eu obedeço em parte, isso é desobediência. E quando eu obedeço em partes,
A desobediência faz com que eu perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aí eu corro o grande risco de começar a tomar decisões baseadas na minha própria inteligência, baseado nas circunstâncias. Mas nós não podemos cair nesse engano, pois todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, é guiado pelo Senhor, é guiado pela palavra de Deus, é guiado pelos ensinamentos, pelo direcionamento de Deus. Então nós vemos um homem agora que decide ir para o Egito, mas não é a terra que Deus disse que o levaria. A terra que Deus disse que o levaria era Canaã. Por que que ele decide ir para o Egito? Porque estava deixando de ouvir a voz de Deus, porque estava deixando de ouvir a voz do Senhor, e começa a caminhar em direção ao Egito. Quantos filhos de Deus que ouviram a voz do Senhor, que tiveram seus olhos abertos para ver o reino de Deus, mas começaram agora a obedecer em partes, e começaram a perder a sensibilidade, e começaram a ir em direção ao Egito. O Egito, todos nós sabemos que é símbolo do mundo. E aí nós vemos, irmãos, um abismo chamando outro abismo. Ele pega a sua esposa e eles vão para o Egito. Mas antes de chegar no Egito, como ele não estava sendo direcionado por Deus, ele tem um outro plano, ele tem uma outra ideia. Mulher, é o seguinte: você é bonita demais. Olha o que é que um homem que vai perdendo a sensibilidade de ouvir a Deus e a visão do reino de Deus é capaz de fazer. Irmão, quando eu leio isso aqui eu fico assustado. Que Abraão, e louvado seja Deus por Deus ter deixado escrito. Eu amo a Bíblia por isso. O Senhor deixou os percalços tudo escrito para a gente aprender com os caras. Deus usou pessoas comuns, irmãos, assim como eu e você, sujeitos a cair, mas todos que se arrependeram e deixaram alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Ele vai chegando no Egito e diz assim: mulher, você é muito bonita, vamos fazer o seguinte, chegando lá, nós vamos dizer que você é minha irmã. O que um homem sem Deus começa a fazer na sua própria força, no seu próprio braço, na sua própria astúcia, preocupado só consigo mesmo. E ele vai dizer assim: ó, o negócio é o seguinte, nós estamos em crise, nós estamos em fome, e se nós formos para lá vai ter comida. Ele ainda não conhecia realmente o seu Deus, o Deus que Davi posteriormente vem conhecer, e diz: já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele ainda não conhecia realmente esse Deus que disse que zelaria, que cuidaria, que iria prover na vida dos seus. Aí ele caminhando com Ló, com seus ouvidos tampados, agora a sua visão começa a tomar as decisões como essa. Aí mulher, você vai dizer o seguinte: que você é minha irmã, porque se você disser que é minha mulher, eles vão me matar e vão pegar você. Então, como vão pegar você de qualquer maneira, eu já vou me entregar de mão beijada. É melhor ser um corno vivo do que um corno morto. É aquilo. Vai lá, vão te pegar, mas eu, bonitão, vou ficar vivo. Quando a Bíblia diz, ele ainda não conhecia o Deus dele ainda, estava naquele processo, porque o Deus que nós servimos diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e se entregou em favor dela. Ele, coitado, ele estava entregando a mulher. Vai lá! Na Bíblia, um homem que não ouve a Deus, o medo começa a tomar conta do coração,
Porque quem teme a Deus, Deus que é o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas ele não, passa a ser guiado pelo medo. Aí guiado pelo medo ele tenta dar o jeitinho. Mas eu vejo a misericórdia, eu vejo a bondade de Deus purinha aqui. Porque chegou lá, o faraó ficou doidão com a Sara. E o seu servo já disse: a mulher bonita, não, traz para o meu harém. Sara vai para o harém. Mas lá, irmão, Deus aparece em sonho para o faraó e mexe não. Toca. Aí o faraó vai e diz assim: como é que você faz um negócio desse comigo? Irmãos, olha para vocês verem. O adultério era algo que era considerado tão terrível que mesmo ímpios eles preferiam cometer um assassinato do que cometer um adultério. Hoje tem virado uma banalização nos nossos dias, uma coisa terrível. Para eles o adultério era algo tão sério, que eles preferiam assim: não, é casado? Mata, que aí matou, acabou, beleza, agora nós podemos pegar a viúva. Eles preferiam cometer um assassinato para depois ficar tranquilo do que cometer o adultério. Aí o faraó: como é que você fez um negócio desse comigo, rapaz? Você disse que era sua irmã, mas não é. E agora veio maldição para nossa casa, para nossa terra. Não, pega a sua mulher de volta aí. E disse ainda para os outros lá: ó, abençoe esse camarada e manda ele embora. Misericórdia de Deus purinha, irmão. Misericórdia de Deus purinha. O Deus que começa a boa obra há de terminá-la. Amém? Mas aí Abraão ainda não entendeu. Vem acontecendo essas coisas, ele continua surdo para Deus e continua um homem míope, sem visão. Até que o que acontece? A Bíblia diz que tanto Abrão como Ló estavam crescendo muitos servos, muitos bois, e a mensagem não era sobre isso, nunca foi sobre isso. E de repente houve uma contenda, houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É interessante aqui, no versículo 6: a terra porém não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Fala assim comigo: de maneira que não podiam habitar juntos. De maneira que não podia habitar juntos. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como caminhar dois juntos se um tem uma visão e o outro tem outra. Não tem como, e é justamente, irmãos, aqui que nós vamos ver por que Ló precisava ir embora, por que Ló precisava ser despedido. E eu quero colocar Ló aqui, às vezes como uma pessoa, que realmente essa pessoa precisa ir embora do nosso convívio, ou também pode ser aplicado como essas ações de Ló em nossa vida. Que esse Ló que habita em mim, esse Ló que habita em você, precisa ir embora também. Amém? Pode ser uma pessoa, aí você vai, e o Espírito Santo vai te conduzir, vai falar com você. Então nós vemos aqui que eles não podiam habitar juntos. Não dá para habitar, não dá para conviver, não dá para caminhar junto. A luz chega, as trevas têm que ir embora. Não há comunhão, não há junção. Então houve ali uma contenda. E aqui eu vejo a primeira característica de Ló: aquele que briga, que entra em contenda por questões de bens, por questões dessa terra. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus é aquele que enriquece, mas as suas bênçãos não nos causam dores.
não nos causam dores. Então nós vemos aqui uma atitude, nós vemos que Abraão, quando viu que estava havendo briga, ele já decidiu, não convém que briguemos por estas coisas. Em outras palavras, mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. O Deus que deu, Ele continua dando, Ele continua provendo. Eu não vou brigar por causa de recursos que vêm de Deus, uma vez que o meu Deus é infinitamente generoso e bondoso, e os seus recursos são infindáveis. Então Ló é aquele homem carnal, que fica brigando por tudo. O Ló precisa ir embora, aquele camarada, irmão, que faz questão de tudo. Não, essa terra aqui é minha, não, isso aqui é meu. Gente, versículo 7, houve contenda. E aí, quando houve contenda, disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os meus pastores, pois somos irmãos. Nós vamos ficar brigando por causa disso? Nós vamos ficar discutindo por causa disso? Não, Ló. Pode ser assim não. Pode ser assim não. Faz o seguinte, Ló. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde você quer ir. Irmãos, aqui eu vejo uma outra característica de Ló, de um homem que precisa sair, que precisa ir embora da nossa vida. É importante que nós entendamos, irmãos, que às vezes perder é ganhar. No reino de Deus, muitas vezes, subtrair é somar. Existem pessoas que precisam sair do nosso convívio, sim. Pessoas que brigam como Ló por qualquer coisa, por questões. E uma pessoa que não honra aquele que é colocado sobre a vida dele, não pode conviver no mesmo ambiente. Qual deveria ter sido a atitude de Ló? Quando Abraão diz para ele: escolhe para onde você quer ir. A atitude de alguém que honrava Abraão, que estava sobre a tutela de Abraão, sobre os cuidados de Abraão. Até então, a conduta certa, a conduta moral, a conduta correta, a conduta de alguém que era grato, que honrava, era dizer para ele: não seja feito assim. Eu decidi? Não, meu senhor, de forma alguma. O Senhor é quem vai definir, o Senhor é quem vai dizer, o Senhor é quem vai direcionar. Se eu caminhei contigo até agora, o Senhor é que vai dizer para onde eu devo ir. Mas ele, em momento algum, pensou nisso, porque ele pensava só no seu umbigo, ele pensava só na sua satisfação. Até então, ele apenas usou e usufruiu da bênção que repousava sobre a vida de Abraão, e ele andando de carona. Na primeira oportunidade que ele teve, ele cresceu o zoião. Ele não estava nem aí para Abraão, para que Abraão tinha conquistado, se os bois, se os jumentos, se os camelos de Abraão iriam morrer de sede, iriam se acabar, morrer de fome, porque ele olhou, foi só para ele, e a Bíblia diz que ele olhou para as campinas verdejantes, só pensou em si mesmo, não levou em consideração todo o tempo que caminharam juntos. Pessoas assim precisam ir embora, e isso não será perda, isso será ganho para um propósito maior de Deus. Não, Abraão, não, de forma alguma. O Senhor é quem escolhe. Ele, em momento algum, honrou.
em momento algum agradeceu. Outra característica, por que não dava para andar junto, irmão? Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, e o justo viverá pela... E o que é fé? O que é fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ló era carnal. Abraão, embora estivesse em um processo de amadurecimento e crescimento, ele já era espiritual. Abraão não andava por vista. Abraão estava, por mais que estivesse aprendendo e em desenvolvimento, mas Abraão já sabia que fora chamado para andar por fé. Ló não, carnal, ele anda pelo que vê, ele anda pelas circunstâncias. Então bonitão, ele olhou, ele viu as campinas verdejantes, cresceu o zoião, tudo meu, tudo para os meus gados, tudo para o meu servo, tudo de bom, e nada para você, está aqui, ó. Ló precisa ir embora, irmão. Ló precisa ir embora da nossa vida. E eu volto a dizer, Ló pode ser uma pessoa, ou Ló pode ser essa pessoa dentro de mim que precisa morrer a cada dia, que insiste em querer andar por vista. Mas nós não fomos chamados para andar por vista, nós fomos chamados para andar pela fé, baseado na palavra do Senhor. Mas aí o que o inimigo faz? Coloca um Ló para nos tampar os ouvidos e nos cegar a visão. Aí vejo os crentes desesperados, os crentes angustiados. Ai meu Deus, é o fim dos tempos. Glória a Deus que é o fim dos tempos. Ai meu Deus, Jesus está voltando. Nós oramos para isso. A ceia hoje é em memória disso. Ah, mas está acontecendo guerra. Louvado seja Deus, para se cumprir a palavra de Deus. Uma coisa é certa: os justos são guardados e protegidos pelo Senhor. O Senhor está cuidando. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por vista. A guerra lá na Ucrânia vai afetar aqui. A gasolina vai a 10. A gente anda a pé, se não der, mas a gente anda. Ué, se for preciso andar a pé de novo, sim ou não? Ou você vai ficar trancado dentro de casa porque não está sobrando um pouquinho para botar gasolina? Bom, pode ir a 20. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus, é a vontade do Senhor, e vivendo para a glória de Deus, porque o Senhor cuida dos seus. Já tem gente desesperada, ai meu Deus, vai entrar em crise. Irmão, em crise, nós estamos vivendo já faz muito tempo. Mas uma coisa é certa, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E em Cristo nós encontramos paz, em Cristo nós encontramos segurança, em Cristo nós não andamos por vista, andamos pela fé. Não é o lugar, irmãos, que vai fazer a pessoa. Não pode ser. Aleluia. Mas é quem anda conosco. Deus anda conosco. E aí esta pessoa vai fazer a diferença em qualquer lugar que ele estiver. A Bíblia fala de Isaac, que Isaac, ele plantou no deserto. Plantou aonde? No deserto. Ele não plantou no oásis, ele plantou foi no deserto, em tempo de crise, em um tempo de fome, que ele também foi tentado a ir para o Egito. Mas o Senhor diz assim: não, fique na terra que eu te coloquei. E naquele mesmo ano ele plantou no deserto e ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor e caminhou direcionado por ele. Mas o Ló, ele nos impede de ouvir e de ver. É aquele Ló em mim que muitas vezes quer que eu ande por vista. E quem for andar por vista, principalmente nesse tempo, irmão, convenhamos, vai entrar em desespero, vai entrar em angústia, não vai querer nem sair de casa. Mas nós não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Logo precisa ir embora. Você caminhar com alguém, irmão, desse jeito não dá. Nunca dá, nunca tem jeito, nunca pode. Não. O Ló, irmãos, ele precisa ir embora, sabe por quê?
Que ele é aquele camarada que, versículo 10, levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda boa, bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim. Ela era parecida, mas não era o jardim. O diabo, ele é mestre para iludir, gente. O diabo, ele é mestre para fantasiar. O diabo, ele é mestre para imitar as coisas de Deus. As campinas verdejantes eram como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. É o diabo muitas vezes: Jesus, se tão somente me adorares, tudo isso será seu. Quantas pessoas têm sido enganadas por mentiras e enganos de Satanás, sendo tentado nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios desejos. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Olha que Abraão habitou na terra de Canaã, versículo 12. E Ló habitou nas campinas e armou suas tendas, até chegar em Sodoma. Vai nas campinas verdejantes, estabelece a tenda aqui. Ao invés de estar em direção à terra prometida, está indo em direção à terra da destruição. A terra que zomba de Deus, a terra que zomba dos princípios estabelecidos por Deus. Então Ló é o camarada que não importa se é para ganhar alguma coisa aqui, não importa se eu estou indo em direção ao mundo. Ló precisa ir embora ou não, irmãos? Ló precisa ser mandado embora ou não? É aquela pessoa que, não, se eu estou levando vantagem, se eu estou conquistando, não tem problema se eu estou indo em direção ao mundo e me distanciando da terra prometida, do direcionamento de Deus, e me tornando cada vez mais insensível à voz de Deus. Para onde você está caminhando, irmão? O Ló que habita em você está te levando para onde? Despede esse camarada logo antes que você chegue em Sodoma. Despede esse Ló logo. Irmãos, como saber se as amizades são de Deus? Simples. Simples. Essas amizades te aproximam mais de Deus ou te distanciam mais dele? Simples. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Como saber se um relacionamento é de Deus? Não estou dizendo depois de casado, estou dizendo enquanto há tempo, porque casou agora tem que converter e tem que ir até Jesus voltar. Amém. Quem está caminhando para Sodoma não pensa desse jeito não. Quem está caminhando para Sodoma já acha que o casamento, o importante é ser feliz, que ninguém tem que viver infeliz. Se não está dando certo, troca. Sodoma purim. Sodoma purim. Ah, mas está dando certo, está tudo bem, estou enricando, estou prosperando. Confundindo o ter com o ser. Deus não está preocupado com nada que você tenha, mas sinceridade, Ele tem uma preocupação muito grande em quem você está se tornando. Não é sobre o que nós conquistaremos, é sobre em quem nós nos tornaremos, em quem nós temos nos tornado. As coisas aqui, irmão, são coisas que nós vamos usar para a glória de Deus. Amém. Isso não define, tem que parar com isso, de achar que o que você tem, que o que conquista, está definindo o seu nível de intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Nada. Tem camarada aí que não teme a Deus, que trabalha, que se esforça, acorda de madrugada, dorme não sei que hora, e a visão dele é essa, e ele caminha nessa direção, vai acontecer. Coloque. Ele vai colocando as suas tendas, de tenda em tenda, até chegar em Sodoma e viver lá, e morar lá, colocar a sua família lá.
Fala assim comigo: Ló precisa ir embora. Irmãos, Ló precisa ir embora da nossa mente. Ló precisa ir embora da mentalidade da igreja. Eu me preocupo enquanto pastor. Não sou um legalista, não sou. Mas se ser santo é ser legalista, então eu sou. Se buscar a santidade, buscar a comunhão, buscar o relacionamento, se isso for taxado como legalista, já falo um fundamentalista de uma forma pejorativa, e na verdade fundamentalista é todo aquele que tem a palavra como fundamento. Então eu preciso ser um fundamentalista. A igreja, ela precisa ser inclusiva. A igreja, ela precisa ser inclusiva, aceitar a todos, mas é diferente de uma igreja permissiva. Nós estamos aqui para ganhar o perdido mesmo. Nós estamos aqui para ganhar todo aquele que se considera doente, enfermo, e isso precisa acontecer. Nós temos as portas abertas. É a igreja inclusiva. Não há inclusiva como a gente escuta por aí. A igreja precisa ser inclusiva sem ser permissiva. Amar o pecador e aborrecer o pecado com todas as forças. Levar as pessoas a uma consciência de que Cristo morreu por causa desses pecados que nós cometíamos. Porque esses pecados, o salário do pecado era a morte. Então esse salário era para mim, era para você. Só que Cristo foi lá e pagou esse preço. Ele morreu por minha culpa, por sua culpa. Então por causa disso, a vida que agora vivo para a glória de Deus. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. E eu quero honrar aquele que deu a sua vida por mim, em gratidão. Não vivemos em pecado, porque o Senhor já mostra na sua palavra quais são as consequências do pecado, irmãos. Deus quer nos prevenir de coisas terríveis. Deus diz: não entra nisso, porque Deus já sabe o fim disso. Ló precisa ir embora, porque o Ló está cheio de Ló. Ah não, estou conquistando, estou realizando. Cara, mas você está caminhando para Sodoma. Você está caminhando para Gomorra. Não, mas eu estou conquistando. Olha o meu gado, olha as minhas fazendas, olha as minhas grandes realizações. Não, Deus é comigo. Não, Deus não é mais com você. Você já deixou Ele lá atrás faz muito tempo. Você já abandonou o Senhor, você já virou as costas para Ele há muito tempo. É bem verdade que a misericórdia dEle ainda é sobre a sua vida. A misericórdia dEle é sobre a nossa vida. E essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Mas não está andando com Deus, não. Quem caminha em direção a Sodoma não está caminhando com Deus, está andando pelas suas próprias pernas. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, manda esse Ló embora e volta para a terra prometida. Volta para o propósito. Volte a ouvir. Eu me preocupo, irmãos, como pastor. Quantos filhos de Deus perdendo a sensibilidade, já não consegue mais ouvir uma mensagem como essa, uma mensagem que não é de acusação, é uma mensagem de amor, é uma mensagem dizendo: Abraão, eu te chamei para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Não é sobre você, é sobre muito. Olha aqui, o diabo quer sempre que eu e você achamos que é tudo sobre nós, e não é tudo sobre nós, é tudo sobre Deus, é tudo sobre a vontade do Senhor. Abraão, existe uma gama de pessoas que serão salvas, que serão ganhas, que serão abençoadas, que serão restauradas através da sua vida. Só que aí o diabo vem, muitas vezes quer colocar no nosso coração, e Paulo vai dizer sobre isso, que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, e muitas pessoas, o seu Deus é o seu próprio umbigo, é o seu próprio estômago, está falando de eu. Então muitas pessoas estão se perdendo dentro da casa de Deus, dentro da casa de Deus, porque tem andado assim, abraçado, ligado com Ló, briga por essas coisas materiais. E a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens, tá? Já não guarda mais os princípios de honra e de gratidão ao Senhor. E aqueles que foram constituídos sobre a vida deles para serem um canal de bênção sobre suas vidas. É alguém
que anda só por vista, não anda pela fé, só anda pelo que vê. Não, o justo viverá pela fé. E aquele camarada que desde que eu esteja conquistando, está tudo bom. Não, está dando tudo certo na minha vida agora. Não, minha vida financeira nunca teve tão bom. Minha vida sentimental, uau, estou acordando vendo passarinho. Está cantando. Está tudo bem. Será? Melhor do que ouvir passarinho verde, irmão, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Quando foi a última vez que no seu secreto você ouviu a voz do Senhor? Filho, filha, eu estou aqui. Você me chamou, você me buscou, eu estou aqui. Filho. Mas hoje, para alguns, Jonatas, está assim. Deus está gritando. Deus me gosta. Não consegue mais ouvir. Abraão entendeu, não. Por mais que me doa, hoje precisa ser mudado isso. Ló, escolhe. Escolhe, Ló. Porque eu já escolhi. Eu vou viver com Deus. Eu vou viver a vontade do Senhor. Ló, escolhe para onde você quer ir. Aí depois que Ló pega tudo e vai embora, aí entra o que nós lemos, irmãos. Então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se aportou dele. Abraão voltou a ouvir. Uau, pastor! Ele ouviu de novo. Ele ouviu de novo, irmãos, aquela voz que quando nós ouvimos, nós choramos. Ele ouviu de novo aquela voz que quando a gente escuta, a gente treme. Ele ouviu aquela voz de novo que é inconfundível. Em meio a todas as outras vozes, ela é inconfundível. Aí ele voltou a ouvir. E o Senhor quer que eu e você sempre ouçamos a sua voz. Ele ouviu de novo: Abraão, Abraão, agora eu quero que você olhe, agora eu quero que você veja. Abraão, olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe, Abraão, para o norte, olhe para o sul. Toda esta terra eu te dei e te dei para a tua herança. Os seus olhos foram abertos para contemplar, irmãos. Ninguém perde. Olha aqui para mim. Ninguém perde quando decidimos ouvir a voz de Deus e mandar embora da nossa vida aquilo que nos está afastando dele. Fecha os teus olhos. Tem amizade que precisa ir embora, irmão. Vou falar de novo. Tem certas amizades que precisam ir embora. Precisa ser tirado da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que zomba do nome do Senhor, como foi ministrado outro dia aqui na quarta-feira. Precisa. Determinadas coisas, determinadas atitudes, irmãos, precisam ir embora da nossa vida. É tempo de andarmos por fé, ouvindo a voz do Senhor e ter a certeza que Ele cuida, que Ele zela, que Ele provê, que Ele trará à existência tudo o que for necessário para cumprir todos os seus planos, os seus projetos. Sabe o que o diabo quer fazer comigo e com você? Olha aqui para mim. Muitas vezes nos apresentando Campinas, que parecem o jardim de Deus. Quem ouve a voz de Deus discerne.
Mas quem não ouve, vai de braçada. Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem toda bandeja que vem, bandeja preparada pelo Senhor. Pastor, como saber? Te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Te aproxima do seu chamado ou te afasta do chamado? Está te tornando uma pessoa mais espiritual ou uma pessoa mais carnal, amante dessas coisas, que são coisas para a gente usar, para a gente usar, para a glória de Deus, com sabedoria. Que o Senhor nos ajude a tirar da nossa vida tudo aquilo que nos cega e nos impede de ouvir. Pai, em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Não temos dúvida, Senhor, que todos que aqui estamos fomos chamados e escolhidos, assim como Abraão, Senhor. Mas assim como Abraão, Senhor, passou por um processo, até ser conhecido, meu Deus, como o Pai da fé, que nós passamos passar por esse processo, com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor. Não nos deixe perdidos, Senhor. Abraão, ele tinha uma escolha, Senhor. Ele sabia que deveria ter deixado Ló, mas por um tempo ele continuou caminhando. Ele já sabia o que deveria ser feito. Ele já sabia o que deveria ser feito. Desde o dia em que o Senhor o chamou, o Senhor já deu a palavra específica para ele. Mas ele insistiu. Ele permaneceu. Até o dia em que houve aquela confusão e ele percebeu que já não ouvia mais o Senhor. Já não conseguia mais enxergar com clareza. E a minha oração é, Senhor, nos ajude a começar em mim. Me ajude, Senhor. Me dê força, se necessário for, para despedir, Senhor, o Ló que insiste muitas vezes em permanecer, quando Deus diz que é para deixar. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Olha aqui, algumas pessoas talvez pensam assim, mas como assim? Como assim esta pessoa? A misericórdia de Deus sempre foi sobre a vida de Ló. Tanto é que antes de destruir Sodoma e Gomorra, por causa de Abraão, a intercessão de Abraão, seu irmão, o Senhor oferece um grande livramento na vida dele. Mas Ló não servia para caminhar com Abraão. Quem consegue entender, diga amém. Amém. Hoje é noite de ceia, e o Senhor convida os filhos a se sentarem à mesa com o rei, à mesa com o Senhor. E o Senhor diz, para todas as vezes que nós comermos e bebermos, é importante que a gente se lembre de algo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, não diz que é para se lembrar da ressurreição. Ele diz que quando vocês comerem e beberem, vocês se lembrem da morte. Da morte. Se hoje nós temos vida, irmãos, se hoje nós temos vida, volto a dizer, é porque o inocente morreu. Então se lembrem desse sacrifício, se lembrem desse amor, se lembrem desta demonstração de amor que a Bíblia diz que é tal. Alguém morreu por mim, e eu louvo a Deus, irmãos,
porque esse amor me alcançou um dia. E quando eu lembro de onde ele foi, Jonatas, hoje quando você ministrava a aula, o Senhor me levou lá no poço, que Ele também foi se encontrar comigo, num poço, num lamaçal, e que sem sombra de dúvida, se Ele não tivesse ido lá, há muito eu teria sido consumido literalmente. Mas Ele veio, me limpou, me amou, aleluia, me deu vestes novas, tirou os trapos de imundícia, tudo é Ele, tirou os trapos de imundícia, deu vestes de louvor, me deu um nome, me deu dignidade, pois até isso eu havia perdido. Me deu uma esposa, me deu filhos lindos, uma família abençoada, e uma igreja linda que vai morar no céu para cuidar para Ele. Então todas as vezes que eu me assento, eu me lembro que isso só foi possível porque Ele morreu. Aquela cruz era minha. E isso me leva a ser grato, irmãos. Ló não é grato não. Ló não é grato. Por isso que Ló precisa ir embora da nossa vida. Ló não sabe o que é honra. Ló não sabe. Então lembre-se. Amém? Lembre-se. Para você ter vida hoje, para você ter a vida que você tem, um justo morreu por você. Isso é pronto, só isso. Paulo entendeu isso. Ele vai dizer: a vida que agora vivo por Filho de Deus. Decidi viver para Ele, porque Ele morreu por mim, Ele deu a sua vida por mim. Então agora a vida que eu tenho, eu entrego para Ele também. Vou viver para a glória dEle. O tempo que Ele me permitir aqui na terra. Tem alguém que tem esse sentimento? Então se você tem esse sentimento, vamos servir a ceia? Pode passar servindo. Aleluia. Glória a Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Santo, santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Obrigado, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro.
Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Jesus. Alguém não foi servido, mas quer participar da ceia? Pastor, passaram aqui e esqueceram de me servir. Tem alguém? Amém? Todos servidos então? Glória a Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor Deus, queremos te agradecer nesta noite pelo chamado. Queremos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia derramada sobre nós. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício, pelo teu amor indizível, imensurável, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos por se oferecer para pagar uma dívida que era nossa. Aquela cruz era minha, Senhor. Aquela cruz era minha, Senhor. Mas o Senhor levou sobre si os castigos que hoje me traspaz, Senhor. E pelas suas feridas, o Senhor me sarou. O Senhor me curou, Senhor. Naquela cruz o Senhor se fez maldito, para que hoje o Senhor me fizesse bendito. O que o Senhor viu em mim, Senhor? Não há nada em mim que pudesse atraí-lo. Não há nada de bom em mim que pudesse ser digno do seu amor, Senhor. Obrigado por me aceitar. Não foi eu que te aceitei, foi o Senhor. Obrigado por me aceitar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida que me destes, a nova vida que me destes. Obrigado, Senhor. Eis aí na mão da tua igreja, Senhor, este pão, que é símbolo do teu corpo, Senhor. Nós consagramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E que ao comermos, Senhor, possamos desfrutar de todos os benefícios, mas também assumir todas as responsabilidades, todas as implicações da morte do Senhor naquela cruz, Pai. Podei-vos comer
Este é o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado em nosso favor, o preço do resgate, pois não foi com ouro ou prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que por herança recebemos dos nossos pais. Foi com o sangue precioso do Senhor. O Senhor pagou um alto preço, e eu sei que foi pago um alto preço, Senhor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus. Eis aí na mão da tua igreja, Senhor, este cálice contendo o suco, que é símbolo do teu sangue. Sangue que nos lava, nos purifica, nos justifica e nos dá livre acesso à presença do Pai. Sangue que nos qualifica, Senhor, a sermos chamados de filhos. Quem somos nós para termos este favor de chamar o Senhor de Pai? Não apenas chamar, mas saber que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Nós consagramos ao Senhor em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Podei-vos beber, este é o sangue da nova e eterna aliança, no sangue de Jesus. Aleluia. 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 Maravilhado, extasiado, aleluia, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Fale para o Senhor: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Podem tomar o seu assento instante. Eu quero convidar aqui à frente os aniversariantes do mês de março. Quem é de março aí? Quem faz aniversário no mês de março? Oh, glória, isto, cadê? Gente, é só modelo no mês de março. Olha só, rapaz, é só modelo no mês de março. Oh, aleluia. Gente, cadê o pessoal de março, hein? Glória a Jesus. Vem Teolinte, Edson é de março, Patrícia é de março também.
Amém. Vocês dois são de março? Todos dois? É. Glória a Jesus. Amém. Chega mais para cá, chega mais. Tem mais alguém de março aí, gente? Que é do mês de março? Glória a Jesus. Quem que é? Ah, a Giovana é de março. Giovana. Vem, Giovana. Glória a Jesus. A Melissa, cadê a Melissa? Está lá na salinha. Amém. Isso, é de março também? Você não queria vir, não? Gente, o máximo que pode acontecer é receber a bênção dobrada, a unção dobrada. Amém? Eu também sou de março, então por isso que só tem modelo em março. Olha pra você ver. Só gente estilosa. Povo bonito que vai morar no céu. Pastor Jair, como o senhor não é de março, o senhor vai orar por nós, abençoando todos os aniversariantes do mês de março, amém? E a igreja coloca de pé, estenda as mãos sobre nós precisamos das orações de vocês. Aleluia. Suas mãos estendidas, Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos, Senhor, a Tua bênção neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, eu apresento o Senhor, papai, cada aniversariante, Senhor, deste mês, que o Senhor possa, papai, com a sua poderosa mão, papai, continuar, papai, sustentando, abençoando e, Senhor, e deixando eles, Senhor, mais fortes e perseverantes, papai, pela caminhada. Que o Senhor venha dar a eles, papai, vida e vida com abundância, e que todos os projetos, todos, papai, projetos que estão em sua mente, em seu coração, o Senhor possa agraciá-los em nome de Jesus, e que tuas mãos, Senhor, seja, Senhor, poderosa na vida deles, hoje e sempre. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Toma o seu assento um instante, só uns avisos rapidinho. Glória a Jesus. Deus é bom, amém.